dia, boa tarde, boa noite! Estamos aqui sem retorno nenhum para mais um Pencast da quarta-feira de noite. Eu só tô vendo no reflexo ali, ó, do agora Aê! sim consigo me ver. Como Bom dizia dia. o Faustão, quem sabe erra ao vivo. Quem sabe erra ao vivo e frequentemente. Vamos que vamos. Eu sou o Dr. André, neurocirurgião. E a câmera tá maluca! A câmera tá louca, igual o nosso controlador aqui. Tá uma maravilha hoje. É isso aí. Eu sou eu aqui. Aí, André, aqui, é isso, aqui. André, prazer. Corta pra boa mim. noite, meu cirurgião. Aqui. Agora ele. Agora eu nessa câmera aqui, ó. E aí, gente, tudo bom? Eu sou o Alessandro, sou ortopedista. E hoje a gente não tem convidado, né, cara? A gente tinha marcado aí com um colega urologista pra gente falar um pouco sobre o Novembro Azul aqui, né, da prevenção do câncer de próstata nos homens, mas aparentemente a demanda por exames de toque anda muito alta e o colega não conseguiu comparecer aqui ao nosso episódio de hoje. E a gente resolveu falar um pouquinho sobre osteoartrose, que é um tema extremamente frequente, é um motivo muito comum de consultas no nosso dia a dia, tanto no consultório da ortopedia quanto no consultório da neurocirurgia. Não é isso, André? Osteoartrose movimenta ali, brincando, 40%, 50% do volume cirúrgico, do volume de consultas, né? Não estamos falando de cirurgia. Mas antes da gente começar, a gente não pode esquecer de desejar melhoras para o nosso colega Azeitona. Puxa vida, é verdade. Tiagão, corta pra cá. Azeitona, Deus te abençoe. Tá? Deus te guie rapidamente ao banheiro, porque você parece que tá com um desarranjo de ordem pessoal. Aí a gente espera que dê tudo certo, que você se recupere, se reidrate bastante para estar presente aqui com a gente na próxima gravação. Melhoras, meu amigo Azeitona, que você volte para cá com uma melancia e não fique igual uma uva passa. Bom, segue a vida. Tadinho, ele não vai desidratar desse tanto, né? A gente espera. Bom, então... É o azeitona, esqueceu. Sobre osteoartrose, né? Eu acho que a primeira coisa que é importante falar, assim, que é importante a gente ressaltar, né, é que basta que você viva o suficiente para ter artrose. É uma coisa que invariavelmente todos teremos, se não já temos, né? A osteoartrose é uma condição degenerativa de toda e qualquer articulação, e degenerar, gente, no jargão médico, a televisão faz um desserviço muito grande, né? Que toda vez que a gente escuta falar dessa expressão, uma doença degenerativa, o paciente acaba acamado numa cadeira de roda, extremamente dependente. Na verdade, degenerar é simplesmente envelhecer do ponto de vista biológico. Então, Pode assim, chamar de desgaste? Pode chamar de desgaste sem problema algum. A única coisa que não desgasta é aquilo que não é usado. Aí você teria que viver numa bolha, né? E na verdade, se você vivesse numa bolha, você teria até mais artrose. Dependendo do... É aquela coisa, né? Não tem atrito, a cartilagem vai acabar afinando. Mas assim, não vamos viajar muito não, que a ideia é manter o conceito bem simples. Então, quando a gente nasce, a gente tem bastante cartilagem e produz bastante cartilagem. E essa produção de cartilagem vai diminuindo ao longo da vida, e a nossa capacidade de gastar essa cartilagem, ou seja, de ir comendo as camadinhas de cartilagem que a gente tem, e para ficar de uma maneira bem didática, a cartilagem ela pode ser comparada ali a uma cebola. Quando você corta ela, você tem várias camadinhas ali que estão sendo produzidas e estão sendo consumidas o tempo inteiro. Então, quando a gente é jovem, a nossa capacidade de produção, ela supera a nossa capacidade de desgaste das articulações, ou seja, da camada da cartilagem. À medida que a gente envelhece, a nossa capacidade de desgaste aumenta, a nossa capacidade de produção se mantém constante, né? E chega um momento que a capacidade de destruição dessa cartilagem suplanta a capacidade de produção. Nesse momento, o saldo fica negativo. O saldo começa a ficar negativo e a gente começa a ter desgaste das articulações. E esse tal desse desgaste, e isso, gente, vale para toda e qualquer articulação do seu corpo. Desde a articulação da mandíbula até a articulação lá do dedinho do pé. Tá? Passando aí pelo joelho, pela coluna inteira, pelo ombro, cotovelo, qualquer articulação pode desenvolver um quadro de artrose. Umas são mais propensas do ponto de vista mecânico e outras não, né? Você sabe qual que é a artrose mais comum do corpo?
artrose? É. Ou artrose assim, A articulação mais comumente pela artrose? acometida, é. Eu iria de joelho, mas eu acho que é dedo. É a mão. Ah, imaginei. É a osteoartrose das interfalangianas. A mais estudada, a mais tratada, até porque isso movimenta um senhor mercado, é a osteoartrose de joelho. Eu tenho uma imagem que eu guardo desde a faculdade. Meu professor de anatomia, primeiro professor, Dr. Guto, falecido Dr. Guto, mas com muitas histórias. Ele era ortopedista e dava aula pra gente. Você vê? É justo, ortopedista é bom para dar aula de anatomia. Sim, sim. E ele era bom mesmo. E ele trazia uma... Ele criou uma imagem mental que eu guardo muito aqui, assim. O coeficiente de atrito no joelho, por exemplo, de uma criança, que a cartilagem está íntegra, bonita, a 0 quilômetro hidratadinha, é menor do que você esfregar um gelo sobre outro. Olha que legal. Eu então não tinha essa informação. Ele tinha o coeficiente de atrito do joelho saudável, no joelho da infância, é menor do que um gelo sobre outro. E aí, como você falou, né? O turnover da célula diminui, a capacidade de destruição nossa vai ficando maior. E essa capacidade, né, de destruição, nos dias de hoje, com o aumento da qualidade de vida, com as pessoas buscando cada vez mais atividade física, ela só tende a aumentar ao longo do tempo. O cara que há 20 anos atrás, por exemplo, eu vou parar de jogar minha bolinha de fim de semana aos 40, 50 anos, hoje ele para com 60, 70. Eu tenho pacientes que estão na oitava década de vida e os caras jogam futebol 2 vezes por semana. Devem jogar melhor que nós dois juntos. Rapaz, um deles é um cara, com perdão da expressão, bicho, é um velho parrudo, forte pra caramba. Pois, eu te falo, sabe o biotipo do velho, gordinho, atarracado? Tem 2 esportes que eu tenho medo deles. O primeiro é o futebol. O segundo é o rugby, né? O cara desse correndo na sua direção. A morte é certa. Não, sabe qual é o segundo? É futebol e tênis. Porque, vê só, pra esse cara tá lá na idade com esse corpinho, o bicho joga bem. Sim, se ele sobreviveu esse tempo todo. Ele joga bem. Então, aquele senhorzinho de 50, 60, grisalho, já com físico de Ronaldo Fenômeno no final da carreira. Aquela barriguinha. Aquela barriguinha jogando bola, rapaz. Aquele cara ali te dribla que você nem vê onde a bola foi, né? E no tênis, ele dá 2 passos e bota a bola num canto onde que você nunca viu. Né? É desse modelinho. Mas assim, pensando aí na osteoartrose, né? Antigamente aí a gente volta 3 décadas no tempo, né? Então, nos idos ali, final da década de 90, começo dos anos 2000, a gente não tinha muitas estratégias para tratar. Não, antes de eu falar disso, você sabe qual que é a diferença entre artrite e artrose? Que essa é uma confusão extremamente comum no consultório. Exato. Eu posso dizer que temos aí uma questão que é o fator inflamatório agudo ou crônico. Tem um detalhe, porque essa definição mudou. Opa! Quando você fez faculdade, a artrite, é porque ele é velho não, viu, gente? Porque quando eu fiz faculdade era assim também. Mas a artrite era definida exatamente pensando no ponto de vista inflamatório. Então, muitas vezes você tem uma doença inflamatória que está associada ao desgaste da articulação. Uma gota, por exemplo, uma artrite reumatoide, né? Uma doença de depósito, por exemplo, de pirofosfato de cálcio, que não é uma gota, mas parece muito. Enfim, essas doenças inflamatórias que estão relacionadas a alterações da imunidade ou alteração do metabolismo do paciente, elas causam artrite, que é aquela articulação inchada, vermelha, dolorosa, que tem sinais inflamatórios. O sufixo "ite" vem de inflamação. Só que aí a definição mudou. A artrose é uma osteoartrite degenerativa. Porque você tem um componente inflamatório crônico. Exatamente. Você não tem o componente inflamatório agudo da artrite, que é o cara com uma crise de gota, por exemplo, que chega com o pé doendo lá no hospital, morrendo de dor, não consegue pisar, o pé tá vermelho, inchado, quente. Muitas vezes você acha artrite. A famosa podagra, né? A famosa podagra. Mas assim, hoje em dia essa diferenciação não existe mais. Então o paciente tem uma artrite degenerativa, que é comumente chamada de artrose.
E você pode ter uma artrite inflamatória. E aí você vai buscar a causa. Tem um vídeo que fala sobre isso, que eu já vi no canal da Andréia Furlan. Lembra da Andréia Furlan? Sim. A gente já comentou, doutora Andréia Aquilo eu já até Furlan. assisti uns vídeos da gente. Doutora Andréia, não sei se você nos assiste, mas um beijo. Os vídeos são maravilhosos. E tem um que fala sobre o processo da artrite crônica, que é como a gente classifica, então, agora o processo da artrose. E tem um grande problema também, que a tradução é uma corruptela do inglês, né? Que é arthritis, que é a mesma coisa. Você tem a arthritis, que é degenerativa, e você tem a arthritis, que Degenerative arthritis. Tem um problema. Você tem o termo artrose também, né? Tem, mas quase não é usado. Hoje em dia é osteoartrite degenerativa. Esse é o termo correto. Assim, é o jeito certo de falar. Legal. Mas, lógico, o termo osteoartrose foi cunhado pelo uso. Não tem jeito. O ose enquanto o it é o sufixo para inflamação, o ose é o sufixo para desgaste, né? De degenerativo. Então, haja vista aí a esclerose e tudo mais. Maculose, por aí vai. Tendinose, né? Por aí vai. André, quando você fez faculdade? Né, lá nos idos aí da descoberta do fogo. O que você aprendeu de tratamento de osteoartrose ou osteoartrite degenerativa? Era fazer exercício, fisioterapia e tratamento. Era isso. Era só isso. E droguinha pra dor, né? Droguinha pra quando agudiza, né? Porque, veja, você vive... Vamos pensar naquela dobradiça, que é a articulação, no caso, gasta, né? Da artrose. A dobradiça rangendo ali. Eventualmente, aquilo traz uma inflamação. Num dia de um pequeno trauma, uma má postura. Para quem tem uma questão reumatológica ou metabólica associada, é aquele dia que se abusou do churrasco e tal. Cervejinha, foi lá. E aí, nessa situação, quer dizer, a coisa deu uma piorada, você vai usar um anti-inflamatório, né? Para desinflamar a junta e segue o jogo. E basicamente era isso. Um anti-inflamatório, muitas vezes um analgésico, né? E o que a gente sempre bate na tecla, modificação do estilo de vida, né? Então, perder peso é fundamental. A articulação, ela é feita para aguentar um peso X. Se você começa a colocar ali 2x, 3x, 4x, aquelas camadinhas ali da cebola, elas vão acabar muito mais depressa, né? Você vai desgastar a sua articulação com uma velocidade muito maior. Mas hoje em dia a gente tem várias outras estratégias, né? Graças a Deus a medicina evolui. E logo no começo, acho que quando eu estava na residência, veio a primeira linhagem aí dos condroprotetores. E aqui é importante a gente fazer um disclaimer. O tratamento da osteoartrite que o ortopedista pensa é um pouco diferente do tratamento que o reumatologista, por exemplo, pensa. Você sabia? Não, elabore. O ortopedista vai sempre... O alvo dele é diminuir a inflamação, proteger a cartilagem. A gente tenta fazer isso de uma maneira bem direta, usando o anti-inflamatório, usando o condroprotetor. Aí dentro do condroprotetor a gente tem algumas subdivisões de medicamento. O reumatologista ele tem uma abordagem um pouco mais complexa da reação inflamatória no paciente. Então o arsenal terapêutico deles é um pouco diferente do nosso. Eles vão usar as drogas modificadoras do decurso da doença, que muitas vezes são utilizadas na doença inflamatória, tipo artrite reumatoide e tal. Então, muitas vezes, você vai ver um paciente do reumatologista tomando hidroxicloroquina para tratar artrose. É muito raro você pegar uma prescrição do ortopedista de hidroxicloroquina. E, gente, nada contra aí a polêmica política envolvendo a droga, tá? Sim, ela funciona como um modulador de inflamação crônica, que é o que você tem nesses quadros de artrose. Tá? Aliás, é um remédio clássico para isso, né? Exato. Na época toda da confusão, a gente escutou, foram os pacientes que já usavam reclamando porque a dificuldade de acesso. De acesso, e assim, eram pessoas que tomavam medicação há décadas e exato. começaram a ter problema por causa da falta de medicação, enfim. Mas assim, hoje em dia, o que a gente vai fazer? Modificar o estilo de vida desse paciente, né? Então, orientar a perder peso,
orientar a fortalecer a musculatura dessa articulação acometida. Fala assim, pô, doutor, mas a articulação não está mexendo direito, porque ela está inflamada e eu tenho que fortalecer? Essa é uma pergunta relativamente comum. Então, tem. Só que no momento da crise, você não vai para academia fazer um supino com 50 quilos de cada lado. Né? Experimenta. O que é a ideia? Quando dá crise, né? Quando, por exemplo, você está com uma inflamação aqui no joelho, no ombro, sei lá. O que é a ideia? É a gente apagar esse incêndio, tirar o paciente da crise. Uma vez controlado esse incêndio, aí ele vai para a reabilitação. E por que tem que fortalecer? Por que tem que fazer treino de força? Quando você tem uma musculatura que está suficiente do ponto de vista mecânico, você tem uma articulação com uma movimentação previsível, em que não há micromovimentação anormal, você não tem instabilidade. Né? Quando você não tem essa micromovimentação anormal, você tem um desgaste muito menor com relação ao tempo. Então, tanto a perda do peso quanto o ganho de massa muscular, eles são fundamentais no bom tratamento da osteoartrite ou da osteoartrose degenerativa. No sentido que eles promovem a estabilidade e uma carga adequada, não a sobrecarga, né, da articulação. Esse é o racional daquilo que a gente comenta com o paciente muitas vezes no tratamento sobre a janela terapêutica, né? Exato. Você vai apagar um incêndio da janela para essa pessoa, para ela poder reabilitar e ter qualidade de vida. Em outras palavras, você sai daquele ciclo vicioso da inflamação que se retroalimenta através da produção de prostaglandina, substância P, um monte de coisa que a gente já comentou. E você, ao bloquear aquela reação e induzir os mecanismos de regeneração, o que você tem aí é o inverso. Você sai do ciclo vicioso para o ciclo virtuoso. E aí, melhorando o estado inflamatório, conseguindo um grau de regeneração, você passa a induzir. Você tem como efeito a redução da dor e, na sequência, permite que você comece a fazer as atividades de reabilitação, o exercício físico, que, como a Alessandra explicou, vão agregar em cima do tratamento no sentido de melhorar a estabilização e diminuir a carga da articulação. Falei certo? Falou bem, Muito inclusive. bem. Mas você também trata isso só que na coluna, né, papai? Que, aliás, eu até fico tem um monte curioso, de articulações a mais para você tratar de uma vez só, né? Eu trato uma de cada vez, é um ombro, um joelho, um tornozelo, Isso muda também o jeito de tratar e a abordagem, sim, né? Eu acho que... mas pensando em tratamento farmacológico, né? Então, você tem essas drogas modificadoras do curso da doença, notadamente a hidroxicloroquina, tá? Assim, os resultados são interessantíssimos. Metrixate entra nisso, né? Cara, eu nunca vi nenhum protocolo com metotrexato, mas não é uma coisa que é descartado, entendeu? Mas é aquela coisa, eu sou ortopedista, a gente não maneja esse tipo de droga na ortopedia. Foi uma pergunta curiosa. Eu acho que eu já sou muito atrevido, porque eu já mexo com a hidroxicloroquina, né? Além, né, dessa que é uma droga modificadora aí do curso da doença, você vai ter os condroprotetores, né? O primeiro condroprotetor que veio para o mercado foi a associação da glicosamina com a condroitina. Famoso glicosamina com condroitina. Esse aí era aquele que vinha um pozinho que tinha um gosto de sal de fruta. Horroroso, que o paciente tomava uma vez ao dia. Né? E é sério. Aí, como é que funciona, né, a tal da glicosamina com a condroitina? A condroitina é um anti-inflamatório de baixa potência. Né? Então, ele vai melhorar a condição inflamatória da articulação. E a glicosamina, ela funciona como é que a gente vai falar? Um combustível para a célula cartilaginosa produzir cartilagem. Então, é como se a cartilagem fosse uma parede, você vai lá e entrega um tijolinho. A glicosamina é esse tijolinho, ele é um substrato, vamos dizer assim. E até que grau ela é específica para articulação? Cara, a glicosamina, ela é bem específica para articulação. O que é o grande problema? A monografia de lançamento da droga, ela usava parâmetro de radiografia para ver se o cara tinha ganhado camada cartilaginosa ou não. A qualidade das medidas foi questionada e tal. Então, assim, hoje, a associação glicosamina e condroitina, ela está caindo em desuso. Mas isso provavelmente porque tem uma nova geração vindo. Tem vários outros medicamentos, a gente vai falar aqui de um por um. Uma outra alternativa interessante é a diacereína. Tá? A diacereína,
ela tem propriedades anti-inflamatórias e controprotetoras. Eu confesso que eu me lembro a bioquímica bonitinha do medicamento. Só que ela tem um probleminha, ela pode soltar o intestino do paciente. Inclusive, azeitona, não tome diacereína hoje, tá? Você já está muito soltinho. Ela pode dar um pouquinho de distensão abdominal e tal, e ela não deve ser utilizada por períodos longos. Então, assim, entre 3 e 6 meses você tem que trocar, porque ela tem ação anti-inflamatória. Então, ela mexe um pouquinho na cascata da COX, e é bom que ela seja trocada de tempos em tempos. É igual fralda político. Condroprotetor tem que ser trocado de tempos em tempos. Uma observação sobre isso é exatamente você atuar... Como a gente está falando de uma inflamação que é crônica e de um tecido que tem um turnover, ou seja, uma velocidade de crescimento lento, né, e degeneração... Quando a gente está falando do tratamento com os controprotetores, a gente está falando de tratamentos prolongados. Longo, porque o metabolismo do tecido é lento. Você até vê que ele incorporar e aquilo começar a fazer... Você vê que o doutor Alessandro falou do tratamento por um curto período, ou seja, não mais do que 3 meses, 4 meses. Né? Você não pode apresentar 4 meses de anti-inflamatório para o paciente. Pelo amor de Deus. Né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ao persistirem os sintomas, consulte seu médico. Anti-inflamatório, até existem protocolos aí que você pode ir até 30 dias de uso de anti-inflamatório, mas com controle rigoroso de parâmetros clínicos do paciente. Então, é um paciente que tem que ir toda semana no consultório, colher hemograma, avaliar a função renal, avaliar a função gástrica, muitas vezes, né? E avaliar a função hepática também. Então, assim, você não pode ir lá na farmácia e tomar ali 20, 30 dias de anti-inflamatório sem uma orientação adequada. Hã? Porque seu estômago vai embora, seu rim vai embora, seu fígado vai embora. A gente tem O que acontece é que ao inibir Você toma mais analgésico do que anti-inflamatório, então o universo se equilibra. A gente tem um episódio de anti-inflamatório, não deixa de ficar a sugestão, mas basicamente você tem mecanismos que o anti-inflamatório faz o efeito, e esses mecanismos são utilizados em várias outras funções do organismo. Como, por exemplo, quando você vai lá e inibe o mecanismo da prostaglandina, que é aquilo que faz a inflamação, que faz doer, que faz inchar, você também está inibindo, por semelhança, o ciclo que, por exemplo, produz o bicarbonato no estômago, que protege o estômago contra o próprio ácido gástrico, e aí você começa a aumentar a lesão do tecido. E outro mecanismo é no rim. E aí, quando você inibe a função das células renais, você passa a ter problemas que podem levar até uma insuficiência renal. Esse é só para explicar o que o Alessandro falou, que foi a mesma coisa. Então, assim, dá problema no estômago e dá problema no rim. Episódio 59, muito obrigado, Tiagão. O senhor é um querido. Muito bem. Episódio 59, anti-inflamatórios. Aliás, um baita episódio. O doutor Alessandro discorreu... eu fiquei meia hora falando de farmacologia. Ninguém merece. Vamos lá. Eu falei da diacereína, falei da glicosamina. Isso. Você tem o extrato insaponificável de óleo de abacate e soja, que só tem uma apresentação no mercado e a gente não é patrocinado, então eu vou falar, o Pescledine, tá? Esse é um produto, obviamente, como o próprio nome já diz, de origem natural, né? Então, ele é um fitomedicamento, tá? E ele tem uma ação na diminuição da reação inflamatória e ele melhora a produção da cartilagem por um mecanismo que molecularmente ainda não é completamente conhecido, tá? E, não por último, né? Mas eu acho que o suplemento mais utilizado hoje em dia é o colágeno. E aí você tem basicamente 2 formas de colágeno. E eu vou explicar que eles têm ações diferentes e, portanto, indicações diferentes. Tá? Então, você tem o colágeno hidrolisado, que é aquele colágeno em pó. Então, você consome porções grandes, né? Ele vem até com uma colherinha, um scoop para você pegar ali, ou então ele já vem porcionado individual, num sachêzinho, um negócio assim. Esse colágeno, quando você está consumindo ele, você está consumindo os peptídeos, certo? Esses peptídeos vão ser absorvidos e existem formulações específicas de colágeno para cada tipo
de proteína que você quer produzir. Então, se você quer produzir músculo, é uma formulação, se você quer produzir cartilagem, é outra formulação, se você quer produzir unha, cabelo, é outra formulação. Só que eles têm que ser consumidos em grande quantidade, porque eles vão ser metabolizados, eles vão ser digeridos, e você precisa de muito para que chegue no órgão-alvo, certo? Você joga um monte de tijolinho dentro do organismo. Exato, você dá um monte de tijolinho para o organismo se virar com aquilo. Esperando que ele faça aquele puxadinho ali. Que Exato, porque são tijolinhos específicos para aquela região. É igual aqui em Brasília, se você pensar. É o tijolinho para comercial, não é para residencial, entendeu? Funciona mais ou menos dessa maneira. E para qual perfil de paciente que o colágeno hidrolisado é indicado? É para um paciente que tem um desgaste articular. Então, vamos supor, eu tenho uma condropatia grau 4, certo? Eu quero fazer um tratamento de prevenção. Não está com dor, mas eu sei que eu tenho desgaste. Eu posso utilizar esse tipo de colágeno, certo? Por quê? Porque ele vai melhorar a minha produção de cartilagem. Eu não preciso controlar a reação inflamatória ali. Eu só quero produzir um pouquinho melhor, certo? Quando você tem o colágeno não hidrolisado, que é o comprimidinho, para qual perfil de paciente que esse colágeno tá indicado? Esse comprimidinho tem um colágeno que não é absorvido. Aí você fala assim, eu vou tomar um remédio e não vai absorver, que porra é essa? Né? Me enganaram. Porque o racional parece que não é tão racional assim, né? Mas ele funciona da seguinte maneira. Lá no intestino tem um órgãozinho do sistema imune que chama placas de Peyer. Não sei se você lembra das placas de Peyer. Continue. Aquela é uma região do intestino que é rica em linfócitos do tipo B. Tá? O colágeno se liga a um receptor específico. Lá nas vilosidades do intestino, o colágeno não hidrolisado tipo 2. Isso é muito curioso. Ele vai se ligar, ele vai estacionar num lugar ali, ele não vai ser digerido, ele não vai ser absorvido, mas ele estimula um tipo específico, uma população específica desses linfócitos, que vai nas células cartilaginosas do corpo todo, passar o seguinte recado para a célula. Olha, para de produzir fator de necrose tumoral alfa, que como o próprio nome diz, não parece uma coisa boa, e passe a produzir fator de crescimento transformador beta. Então, assim, pare de produzir um fator de necrose, então pare de morrer. Ou seja... E passe a produzir um fator de crescimento. Então, assim, esse colágeno, ele é um imunomodulador da célula cartilaginosa. Quando que esse colágeno está indicado? Quando você tem um paciente cuja articulação tem um perfil mais inflamatório. Então, é aquele paciente que tem um desgaste e tem dor. É muito curioso. A primeira vez que eu ouvi esse negócio, e não tem tanto tempo, do colágeno tipo 2 como neuromodulador, eu confesso pra você que eu falei, tá me pegando, né? Aqui não, Playboy. Isso aí não, conversa, pô. Doeu minha canela, né? Mas é verdade. Depois eu ouvi mais vezes e eu falei, faz um sentido. Faz um sentido. Mas são perfis diferentes. A molécula é quase a mesma, né? Num você está entregando o colágeno todo partido, todo picado. No outro você está entregando ele como molécula inteira. Onde é que a cartilagem de tubarão entra aí? A cartilagem de tubarão era glicosamina com condroitina. Era isso lá na década de quando eu via televisão na casa da minha avó, que ainda era viva. E ela tomava... A minha avó tomava essa porra! Então, eu ia falar isso. Você lembra do cheiro? Não. Nossa senhora, cheiro de peixe que cheirava no outro cômodo. Olha outro que cheirou o remédio. Olha lá. Não, eu lembro, minha mãe chegou a tomar, minha avó chegava a tomar. Na hora de tomar cartilagem de tubarão, bicho... Todo mundo saía de casa. Meu Deus do céu, todo mundo sabia. Você não tomou remédio hoje. Não, é mesmo, porque ninguém tinha sentido o cheiro. Deixa eu ver se eu tô esquecendo. E era vendido muito caro. Caríssimo. Muito caro na televisão. Na televisão. Hã? Sabe-se lá. Se era cartilagem de tubarão? Cara... Eu pensei em um monte de piada pra você fazer pra testar se era tubarão. Mas não vale a pena a gente falar. Então, assim, né? Deixa eu ver aqui se eu tô esquecendo. Tá. Aí já mordeu teu dedo alguma vez a cartilagem de tubarão? Não, nhaque, né? Não, mas ela tava guardadinha no comprimido. Mesmo, cara, eu confesso que eu não lembro. Eu era muito menino nessa época. Ainda vende? Pesquisou aí? Cara... Tem mercado. Cara, todo dia sai o esperto e um bobo, né? Se é de tubarão ou não... Hoje é mais gel massageador.
Mas enfim, né? Vamos lá. Então era glucosamina com doroitina. Curioso, porque eu nem achava que fosse isso, não. Eu achava que fosse hidrolisado. E aí agora, você tem, por exemplo, outros suplementos que podem ser utilizados no tratamento da artrose ou da osteoartrite. Você tem o metilsulfonilmetano, que é uma forma biologicamente ativa do enxofre, que diminui reação inflamatória sem ser um anti-inflamatório. Ele vem comumente associado com o colágeno não hidrolisado. Além disso, você tem a cúrcuma, né, através da curcumina, que é o princípio ativo dela aí. Ela funciona como um anti-inflamatório. Também é muito comum vir associado hoje em dia com o colágeno. Antigamente tinha apresentações isoladas, ainda tem até hoje. A gente comentou dela na aula de anti-inflamatório também. Uhum. Você pode usar o picnogenol, que é um extrato de pinheiro do pinus, que tem ação anti-inflamatória. Esses suplementos que eu estou falando, eles vão atender uma população que, durante um momento de crise, não podem fazer uso de anti-inflamatório. Né? Então, aquele paciente mais idoso, paciente que tem problema renal, paciente que está com uma gastrite, né? Esses suplementos são direcionados para esse tipo de população. Tá? E deixa eu ver o que mais aqui. Você já falou um monte de coisa, hein? Eu estou surpreso aqui. E você pode utilizar anti-inflamatórios de uma potência um pouco mais baixa que tem origem fitoterápica, né? Por exemplo, o apagofiton é o mais comumente utilizado aí. Apagofiton. Mas lembrando que o arpagofiton é um anti-inflamatório e, como tal, tem todos os efeitos colaterais associados aí aos anti-inflamatórios, vamos dizer assim, de carreira, né? Como, por exemplo, diclofenaco, animesulida e por aí vai. Interessante. Você pode usar... revendo todos os... dor crônica, né? Então a gente... Cara, e assim, o que acontece? O paciente tem, vamos supor, uma artrose no joelho, né? Você pode dar gabapentina para esse paciente? É para responder? Sim. Sim, por quê? Quando você tem uma dor crônica de longa duração, ela deixa de ser uma dor pura e simplesmente inflamatória e passa a ter um padrão misto. O que é um padrão misto? Padrão misto é quando você junta mais de um tipo de padrão de dor. Então, assim, eu tenho paciente que estava com uma artrose de joelho, que já tinha tomado, estava com suplemento bonitinho, estava tomando analgésico, estava fazendo a porra toda, e não melhorava da dor. Eu falei, quer saber, eu vou entrar com um neuromodulador. Melhorou. Excelente movimento. É a regra do jogo? Assim, não, vamos começar a tratar a artrose de joelho com gabapentina. Pelo amor de Deus, não. São condições de exceção, mas muitas vezes funciona, melhora a qualidade de vida do paciente. É fácil reconhecer quando você começa a ter sintomas de dor neuropática associados. Então, assim, é aquela dor antiga que você tem que, de repente, por exemplo, quando aquela dor do dedo, da junta do dedo, começa a dar um formigamento, um comichão, começa a afetar toda a mão, às vezes um inchaço desproporcional, que não é só ali naquela região da articulação, mas já pegando outras áreas que não são a região onde teve o desgaste, a cor da pele, a temperatura da pele, quer dizer, os sinais que indicam que você tem uma ação neuropática em cima daquilo que seria apenas... Em tese, uma dor nociceptiva, que é de origem inflamatória. Mas isso tudo muda se você pensar na duração do problema. Duração e só para complicar um pouquinho mais, a gente botar uma pitadinha de fibromialgia aí em cima e aí, nas condições associadas, né? No padrão, porque, assim, isso é tudo muito individual, né? Mas no padrão de catastrofização da pessoa, não. Exato. Enfim, aí a gente vai para uma outra seara. Isso é o que pode ser feito do ponto de vista não intervencionista. Eu preciso fazer um porém, a gente está numa fase fitness aqui do Pencast, tá? Então essa aqui é a nossa bebida hoje. A gente está numa fase nauseada, né, do Pencast, patrocinada aqui pelo Ozempic. Semaglutida. Você entendeu? A gente toma esta porcaria e não consegue comer nada com porra nenhuma e fica nauseado o dia inteiro. Aí a gente toma água. É isso aí. Né? Porque ajuda a engolir a saliva que fica acumulando. Porra. Como dizia já, né? É isso aqui. É um Mac salgadinho com sal e um copo de água feliz. Vamos em frente. Vamos que vamos, porque... Nossa Senhora. Isso porque eu tô com uma dose. Mas enfim,
Você pode, hoje em dia, tratar a osteoartrite ou artrose também através de medidas intervencionistas, né? Você pode fazer intervenções nessas articulações. Que tipo de intervenção você pode fazer? Em primeiro lugar, as infiltrações, que podem ser articulares, ou seja, quando você coloca a medicação no interior da articulação. E você pode fazer proloterapia periarticular. Você injeta uma solução de glicose hipertônica em volta dessa articulação, causa ali um aumento transitório da reação inflamatória e uma retração capsular, estabilizando melhor essa articulação, porque muitas vezes o paciente não tem massa muscular para fazer isso de maneira adequada. Você pode fazer proloterapia periarticular, não recomendo fazer intraarticular de jeito nenhum, há quem faça. Tá? Há quem faça. E eu não gosto, porque é uma solução de glicose hipertônica, tem que estar bem controladinho ali para você não, você não desidratar as células lá de dentro do joelho. Há pouco eu vi sobre isso na coluna e envolve alguns riscos que eu acho que sim, você pode tem fazer que ser bem considerado, perto da raiz ali, dependendo da concentração. Enfim, para não entrar em muito aspecto cuidado, técnico, não vamos entrar nessa parte aí que é bobagem. Assim, bobagem não, mas foge um pouco do escopo do episódio. A medicina é um leque muito grande e a gente trabalha sempre com gerenciamento de riscos, de probabilidades. E verdades transitórias. Verdades transitórias. Então, a gente precisa de ser cauteloso com os conceitos. Embora me entenda quem for entusiasta, não é negar de a maneira técnica. alguma. Não. Adoro proloterapia, acho que tem indicações fantásticas, mas tem que fazer como tudo dentro da medicina, né? Com critério, com cuidado. A droga mais comumente infiltrada, né, nesses quadros aí da artrose, dentro das articulações, para controle de reação inflamatória, ainda é o nosso amigo corticoide, né? Então a gente faz a infiltração lá dentro, a gente joga uma quantidade muito grande de medicação dentro da articulação e normalmente a gente usa o tal do corticoide de depósito. Por que ele chama corticoide de depósito? Ele vai fazer um depósito na sua conta bancária, doutor? Não. Ele vai fazer efeito por um tempo maior do que, por exemplo, uma injeção de um corticoide que não é de depósito. Esse corticoide tem pequenos cristais, né, que vão sendo metabolizados por enzimas do nosso corpo, que chamam estearases. Elas vão quebrando os ésteres, vão liberando a parte ativa da medicação. E ele vai controlando a reação inflamatória por um determinado tempo. Esse tempo está diretamente relacionado ao que a gente chama de meia-vida da droga. Tá? O corticoide mais utilizado normalmente é a betametasona ou a triancinolona. A meia-vida da betametasona é mais ou menos 6 dias. A da triancinolona, entre 3 e 5 dias. Lembrando que a triancinolona do Brasil é para uso exclusivo intraarticular. Intraarticular? É. Interessante. Você gosta muito do acetato metilprednisolona. Você gosta muito da metilprednisolona, né? A meia-vida dele é de 3 dias. Mas entre 3 e 4, eu acho. O desafio terapêutico de depósito, ele vai... Não, vai longe. Tem paciente que você infiltra, porque o cara tá com uma artrite franca, um joelho desse tamanho, cheio de líquido, você vai lá, tira o líquido. A gente volta naquele conceito de criar janela terapêutica. Então, tudo que a gente está querendo, veja só, existe uma articulação que está super inflamada e ela atrapalha a função. Esse é o problema. Exemplo, o joelho inflamado que impede a pessoa de andar da forma correta. Então, se você tem essa articulação inflamada com a função prejudicada, você vai buscar uma forma de transformar esse cenário. É lógico que você vai seguir uma cadeia, né? As intervenções, ela tem hierarquias, né? Então, você começa com o que é mais simples. Você vai pedir para a pessoa fazer um certo grau de repouso, assim que for possível, algum tipo de exercício que caiba ali naquele contexto da dor, com cuidado, tudo. Muitas vezes você já vai combinar isso com a medicação, mas, veja, a artrite, a artrose e a artrose. Sim. E o ganho, né, que houve com a infiltração é esse, porque você consegue dar aquele empurrão, desinflama meio que à força,
Mas a partir dali se abre a janela para a pessoa Pro começar o paciente processo reabilitar. de regeneração e reabilitação. Outra coisa que é importante falar sobre a artrose é o seguinte: ela é uma doença que tem o que a gente chama de dissociação clínico-radiológica. Então, se você pega um exame do paciente, você olha lá uma artrose gravíssima, o cara está jogando basquete. Uhum. E tem paciente que tem uma artrose levinha e não consegue andar. Tá? Então, não é porque a sua radiografia, o teu exame tem uma lesão que é mais grave, que você vai ter um problema aí para andar ou você vai ter dor 24 horas por dia. Não funciona assim. Tem pacientes que têm exames que você olha assim e fala, senhor, essa pessoa não anda. O cara tá de boa, não tem nem queixa relacionada à articulação. E tem paciente que você olha e fala assim, nossa, mas tá tão pouco alterado e a pessoa tá morrendo de dor. Tá inválida ali Tá? de tanta dor. Então, assim, essa é uma característica muito importante da artrose. E qual que é a interpretação clínica disso? É uma doença multifacetada. Né? Então, tem fatores endócrinos que estão ligados a isso. Tem fatores inflamatórios que estão ligados a isso. E isso tudo é individual. Então, varia muito de pessoa para pessoa. Então, o tratamento tem que ser individualizado. Outra coisa, antes de falar de intervenção aqui, ou voltando um pouquinho atrás no assunto, para os pacientes que têm contraindicação do anti-inflamatório via oral nos momentos de crise, né, nos momentos de piora, a indústria farmacêutica hoje tem a apresentação tópica do anti-inflamatório, que é muito bom. Então, o tópico nada mais é do que você pegar um adesivinho que está cheio de medicamento e colar em cima daquela articulação ali e usar por um período determinado. Isso para os pacientes que têm uma contraindicação formal ao uso do anti-inflamatório, via oral, né, é uma sacada sensacional. Tenho usado bastante, principalmente nas minhas gatinhas da terceira idade. Assim, o que limita, no meu caso, por exemplo, articulações maiores e mais profundas, você tem uma limitação porque não chega a medicação, né? Mas para periferia... cervical, paciente magrinho chega. Faceta lateral aqui. Interessante, nunca pensei. Para isso eu nunca pensei em usar. Ombro. Ombro, joelho, cotovelo. Para ortopedia, bastante útil. Bem interessante. Bastante útil. E a gente tem as intervenções, né? A gente usa basicamente o corticoide e o ácido hialurônico, que é um glicosaminoglicano. Não vou ficar falando de bioquímica aqui não faz sentido. É um lubrificante? Ele vai funcionar como um lubrificante para dentro da articulação. E é muito comum os meus pacientes me perguntarem, doutor, é o mesmo ácido hialurônico que usa para pôr na cara? É e não é. Tá? O que muda? Muda o peso molecular. E muda o fato desse ácido hialurônico ter uma característica química que chama crosslink. O crosslink nada mais é do que uma ligação molecular entre uma molécula de ácido hialurônico e outra. Me presta esse palitinho, bota ele aqui entre um dedo e outro aqui. Ó. Então, o crosslink nada mais é do que uma ligação química entre uma molécula que está aqui e a outra que está aqui. Isso aumenta a estabilidade do ácido hialurônico. O ácido hialurônico com crosslink, ele está indicado para artrose do joelho e do quadril, porque são articulações que tomam pancada o tempo inteiro. E esse ácido com crosslink é o que é utilizado na pele. Sabe por quê? Para dar firmeza. Além de dar firmeza, para ele sobreviver ao ataque das células do sistema imune da pele. Dentro da articulação, você quase não tem célula do sistema imune. A articulação está guardadinha ali dentro de você, desde que você nasceu. Não tem contato com nada, diferente da pele, que é a nossa porta de contato com o mundo. Então, o ataque que esse ácido hialurônico vai sofrer quando usado no preenchimento é muito maior do que quando ele está dentro da articulação. Isso explica porque, às vezes, você tem uma reação exacerbada? Não só isso. No caso da articulação, você tem o ETIPS, né, que é uma hiperestimulação do sistema imune, quando você aplica o ácido hialurônico na pele. Né? E dentro da articulação, você tem o que a gente chama de pseudosepse. Então, parece que é uma artrite séptica, o joelho fica vermelho, inchado, quente, o paciente morre de dor. Isso acontece normalmente quando você está usando um ácido hialurônico que é derivado de origem animal. O animal mais comum que eles utilizam para obter esse ácido hialurônico é o frango, a crista do galo. Então, quando esse ácido hialurônico é de origem aviária, até tinha um no mercado até uns 1 ou 2 anos atrás, mas ele já saiu. Hoje em dia são todos de fermentação bacteriana. Essas bactérias são geneticamente modificadas para produzir um ácido hialurônico semelhante ao humano.
Semelhante não, idêntico. O ácido hialurônico de origem aviária voa para longe. Voa, literalmente. Certo. Continuando. Oi? Boa pergunta. Transplante de cartilagem. Boa pergunta. Perguntaram aqui se tem como colocar cartilagem de bicho no lugar da nossa. Não. Porque você vai estimular o seu sistema imune. Aquela cartilagem é um elemento estranho ao seu corpo. Então, seria uma reação igual a quando você tem uma rejeição a um transplante, por exemplo. Entendeu? Você teria que tomar imunomodulador o resto da vida. Desconheço também. Você tem que ter esse cuidado para não induzir a reação do próprio organismo, né? E todo xenotransplante tem esse problema. Seja para coração, viu? Coração, rim, fígado, tudo. Qualquer coisa, né? Se não fosse... Bom, cara, eu tenho uma história para contar. Não fosse de um transplante. Isso, né? Lembrei aqui. Os caras calcularam errado o tamanho do fígado que a paciente ia receber, meu amigo. A confusão da porra. Um dia eu conto. O doador era grande, o receptor era pequeno, não fechava. Vamos continuar. E era compatível, pensa na tragédia. Vamos lá. Mas... Não, dá ruim. Não faz, essas gambiarras não dão certo, não. Onde eu estava? Falando do ácido hialurônico. Você estava falando do ácido hialurônico, das intervenções. Das intervenções. O que mais que você pode fazer para oferecer alívio, né, para o paciente que tem uma osteoartrite do ponto de vista de intervenção? Você pode fazer um bloqueio da rede neural que inerva determinada articulação. Você pode fazer isso no ombro, no joelho. São os mais comuns assim, no dia a dia do ortopedista. Isso funciona só como controle da dor ou de alguma forma isso modula o processo? Isso modula o processo. Você dá uma resetada no nervo ali. Modula bem. Tem paciente que faz bloqueio e fica meses bem. Óbvio que tem muito paciente que faz bloqueio e não Até não porque a gente não pode esquecer do que já falamos, que muitas vezes a dor é mista, né? Muitas não. Atuar na rede neural. Na grande maioria das vezes a dor vai ser mista. Assim, na verdade, você sempre tem ali um pequeno percentual de algum tipo de dor envolvida, né? Você só tem a predominância de um ou de outro. É interessante. A gente falou um pouco sobre reabilitar, sobre as técnicas de reabilitação em cima de artrose, mas não sei se caberia de falar sobre tudo isso. Cara, né? Fortalecimento. E aí você pode fazer ou com uma boa equipe de fisioterapeutas ou com uma boa equipe de educadores físicos. Educação física, estamos falando aí de todos os métodos de fisioterapia, que seja o Pilates, que seja o RPG, que seja o Mackenzie, que seja... Tudo. Você pode fazer sessões de acupuntura para controle da dor e não... outra coisa. Perfeito. Não tem nada que a gente consiga dar para o paciente que vai reverter a artrose. Você continua envelhecendo. A articulação continua envelhecendo junto de você. Então, assim, tudo isso aqui é tratamento, não é cura. A artrose não tem cura. A artrose é o fluxo normal da linha da sua vida. Se você viver o suficiente, você vai ter artrose. É simples assim. Mas algumas pessoas têm artrose antes das outras? Tem. Por quê? É só injustiça mesmo? Não, isso é interessantíssimo. Isso é hoje um tema de discussão nos congressos mundiais. Tem algumas sociedades que estudam cartilagem, tá? Dentro do seu corpo existem tipos diferentes de cartilagem. A artrose do joelho é muito mais comum do que a artrose no tornozelo, por exemplo. Mas o tornozelo toma tanta pancada quanto o joelho. Certo. Quantos pacientes de artrose de joelho você já viu? Tornozelo. Menos, bem menos. É o mesmo tecido, que se chama cartilagem, está em diferentes articulações do teu corpo. Por que você tem artrose no joelho, no quadril e não tem no tornozelo? Sendo que os três tomam a mesma pancada e o primeiro contato com o solo é do tornozelo. Mas até aí eu entendo que é porque a mecânica das articulações é diferente. O grau de liberdade de movimento, por exemplo, do tornozelo é infinitamente menor do que... Infinitamente não, porque tem número para isso, mas é bem menor do que o do quadril, por exemplo. Mas o tornozelo faz circundação, o joelho só faz flexo-extensão. E aí? Tá, o joelho tem... Bom, responda. Não tem resposta. A gente não sabe explicar por que o joelho, o quadril e a coluna, por exemplo, sofrem tanto. E o tornozelo, que é um cara que está apanhando ali o tempo inteiro, não sofre. Está tendo muito estudo sobre como é feita a organização dessas células, como que é feita a disposição das camadas e o que de proteína que elas produzem diferentes das outras cartilagens que estão no teu corpo para definir isso.
Porque essa é uma resposta que a gente não tem. Mas é um assunto interessantíssimo. Eu tô gostando de ver. Interessantíssimo. Por acaso esse assunto tem enrolado nos eventos de ortopedia, como esse da SBOT que teve na semana passada? Então, esse evento da SBOT que teve na semana passada, que a gente estava lá, cara, eu saí até na televisão, você acredita? Foi? O paciente tirou foto e me mandou hoje no consultório, eu quase caí pra trás. Doutor, te vi na TV. Eu não fui entrevistado, os caras filmaram o congresso e aconteceu de eu estar dando aula lá na hora. Nossa, coincidência do caramba, né? Mais coincidência ainda, pô, meu paciente ter me assistido. Mas enfim, a cartilagem é um tema recorrente de estudo na ortopedia. A ortopedia regenerativa, não. Ela está se tornando um tema com cada vez mais importância nas discussões científicas que acontecem nos congressos. A gente já tem até uma sociedade, né, que é a SBRET, a Sociedade Brasileira de Regeneração Tecidual, formada predominantemente por ortopedistas, mas ela não é uma sociedade só da ortopedia. E a gente tenta pegar os trabalhos de laboratório, né, que a gente chama que é o básico aí da medicina, e tenta transpor isso para o dia a dia do paciente, tentando utilizar soluções biológicas ricas em fatores de crescimento e regeneração tecidual para tentar regenerar essa cartilagem. Mas, mais uma vez, eu repito, são tentativas de tratamento. Não existe nenhuma maneira da gente garantir resultado nesse tipo de coisa, né? A gente já falou bastante sobre medicina regenerativa aqui. Eu gosto muito, eu sou um eterno defensor aí da aplicação tanto do plasma rico em plaqueta, quanto do aspirado de medula aí como alternativas, ou mesmo as células mesenquimais. Respondendo sua pergunta, Lucas, a gente hoje tem como fazer cultura de célula cartilaginosa expandida em laboratório e injetada dentro do joelho. Isso você consegue fazer. Mas o custo é inviável para a escala. E a origem da célula? Você. É humana, né? Não, eu tiro de você. Faz um punchzinho. Assim, não, considerando que eu também seja humano, o que eu quero dizer é que é da mesma espécie. Não, mas esse tratamento é caro exatamente por isso. É a sua célula cartilaginosa. É o autotransplante. Você você vai criar uma camada de cartilagem ali, ou de células cartilaginosas. Elas vão vir numa plaquinha. Você aspira e injeta. E se o paciente tiver uma lesão focal muito grande, um buracão na cartilagem, você pode abrir a articulação, suturar uma membrana nessa lesão e preencher essa lesão por trás da membrana com essas células. Nossa, que legal. Mas isso, do ponto de vista de escala, é inviável, é muito caro e no Brasil não é permitido. O Conselho Federal de Medicina só autoriza esse tipo de intervenção em centros de pesquisa. Brasil, né, pai? Mas assim, existem algumas regulamentações e algumas regulações que tem que acontecer nesse tipo de tratamento ainda, porque tem algumas respostas que a gente ainda não tem. Qual é o nível de estímulo que você vai dar para essas células para elas não se replicarem demais e a cartilagem ficar friável, por exemplo? A gente não sabe. Sim, mas olha só, olha como é complicado. É super comum, aflige muita gente, mas olha como é complicado você usar célula. O quanto essa célula tem que se replicar de maneira comportada para só recapear o buraco ali, né, tampar o buraco. E o que diferencia essa maneira educada dela virar um tumor produtor de cartilagem dentro do joelho do paciente, entendeu? Então, assim, são perguntas que a gente não tem resposta. Então, tem que ter regulamentação mesmo, porque o uso indiscriminado dessas coisas pode gerar consequências que a gente ainda desconhece. Vou usar aqui o exemplo da vacinação em massa de 153 doses de Covid. Você não sabe quais são as consequências futuras disso. Mas aí até tem muita coisa. Tem. Covid também que é o que eu tô falando. É um outro cenário em que você fazia testes milhões de vezes. Sim. Você pode usar, no começo da história da célula-tronco, por exemplo, a regulamentação em alguns países não era muito forte, e você, no uso de estética, por exemplo, tinha paciente que você, na verdade, quando fazia as aplicações, você estava criando tumores. E aí você tem paciente com carcinoma na face, criado, induzido. Falando um pouquinho ainda da medicina regenerativa, você sabe qual que é a forma mais antiga de medicina regenerativa que existe? É na cirurgia plástica. É o enxerto de gordura. Quando o cirurgião plástico ele tira a gordura do paciente, de qualquer lugar,
ele vai com aquela cânula da lipoaspiração. Aquela cânula, para quem não sabe, ela sai cortando e aspirando o tecido, né? Ela não tem uma ponta cortante, mas as laterais dela são cortantes. A lateral corta a gordura e aspira, né? Quando você está fazendo isso, você está aspirando o vaso da gordura junto, os vasos sanguíneos que irrigam a gordura. Esses vasos sanguíneos da camada de gordura são extremamente ricos em células mesenquimais, são os pericitos dos vasos da gordura. Então, o enxerto de gordura foi a primeira forma de transplante de célula mesenquimal que a gente fez. A gente, obviamente, à época da invenção da técnica, não sabia. Mas você leva a célula mesenquimal. E é por isso que rejuvenesce. E daí vem essa técnica agora de você selecionar a célula mesenquimal através da gordura. Exatamente. A canseira da extração padrão da célula da célula mesenquimal da gordura é porque a técnica padrão envolve enzima. Né? Você usa... Esqueci o nome da enzima. Uma enzimase. Lipase. Você usa lipase. Você não pode tirar a célula dali junto da lipase e injetar no paciente. Então, hoje a gente usa outras técnicas para extrair essa célula. Você usa laser, normalmente. Mas, enfim, vamos voltar a falar da artrose. Né? A gente falou da regenerativa, falou até bastante. Mas, se tudo isso falhar, aí você vai para a cirurgia. Que seria... Aí existem particularidades na ortopedia de cada articulação. Então, joelho e quadril, mais comumente evoluem para prótese. Então, você vai substituir a articulação, a gente chama de artroplastia. Você vai trocar, você tira a articulação que está ali, que está muito ruim, bota uma articulação de metal. Já, por exemplo, no punho, você faz uma artrodese. Você fixa o punho numa posição relativamente neutra, uma extensão discreta para o paciente conseguir fechar a mão. Mas por que não faz artroplastia de punho? Por que não troca, né, a articulação do punho? Porque a articulação tem muito movimento e tem pouco tecido em volta, pouca musculatura para estabilizar, então a prótese fica instável. A artroplastia de punho só é indicada para pacientes muito idosos de baixa demanda. Ou seja, um público bem restrito. Ombro, você faz artroplastia também, né? Cotovelo, você faz artroplastia, tornozelo, você faz artroplastia. Pequenas articulações da mão, você faz artrodese. Em alguns casos, você pode fazer artroplastia também. Tem prótese? Para interfalangiana? Tem, para interfalangiana, para metacarpofalangiana. Até interfalangiana proximal. Interfalangiana distal, você só faz artrodese. Você cola um ossinho no outro. Pequenininho, não custa nada. Não, imagina. Cara, a articulação é minúscula. Assim, a superfície articular da interfalangiana distal é minúscula. Eu falo que na artrodese, e aí eu vou puxar um pouco só para a coluna, é quando você desiste da articulação, porque ela não vale a pena você investir mais nela. Tem uma outra prática que era muito comum na ortopedia, que era fazer uma artroscopia para limpar a articulação, fazer um toalete articular. E aí? Cara, o desfecho final é sempre o mesmo. Esse paciente que você faz o toalete, ele evolui para a prótese. Muitos joelhos foram então, assim, limpos. Ainda tem muito colega que limpa o joelho, porque o paciente não quer fazer a prótese. Você vai lá e... Você ganha tempo? Cara, ganha 6 meses, 1 ano, mas ganha. Às vezes a infiltração é isso também. Mas a infiltração você pode repetir. Até que chega um momento que nem a infiltração... Não, cada vez que você lava a articulação, você aumenta a chance dela degenerar mais rápido. Lava assim, no centro cirúrgico com o artroscópio, colocando instrumental, passando o soro ali, muitas vezes aquecendo o soro com as ponteiras de ablação. Aí você pode ter lesões outras ali que a gente não tem condições de quantificar. Não é assim tão inócuo, né? Tem um trabalho sensacional que só o exército americano para fazer umas coisas dessas. Eles fizeram artroscopia de mentira no soldado. Chama artroscopia? Não me pergunte como os caras fizeram uma artroscopia de mentira. Levaram os caras lá, fizeram um cortezinho no joelho e tchau! Só deu ponto. E compararam com os caras que não fizeram artroscopia ao longo de não sei quantos anos, mas eles têm isso muito bem mapeado, né? O exército americano é um povo organizado. E os soldados que foram submetidos à artroscopia tiveram uma degeneração articular mais acelerada quando comparados àqueles que foram submetidos à artroscopia de mentira. Falsa. Caramba. Me falha a memória onde foi que eu vi essa notícia que eu
sobre um colega médico brasileiro que trabalha, se eu não me engano, na Inglaterra, que trabalha com essas pesquisas sempre envolvendo algum placebo na história, né? Quer dizer, sempre envolvendo uma intervenção falsa. Enganando um grupo. Sempre enganando alguém, assim, você não sabe. E acredite se quiser, ele estava comentando sobre um desenho de um trabalho duplo cego para avaliar a eficácia da angioplastia coronariana no tratamento. Ô, louco! Sim. A gente, angioplastia, para quem não entende, é meter um arame aqui no sovaco. É o tratamento para um infarto. O tratamento para um infarto. E assim, eu fiquei tão surpreso, eu fiquei curioso, mas a curiosidade que o trabalho me matou e eu depois nunca fui atrás. Mas assim, ele inclusive se atreveu a dizer assim, olha, a angioplastia não funciona tanto quanto a gente acha que funciona. Porque agora que eu me peço, como é que você faz um grupo de estudo falso falso infartado? Porque veja, é diferente até do Aí joelho. Você chega com aquela dor torácica no PS, é uma queimação, gapa, ganhou uma shem. Porque assim, aqui. Você tá louco. O joelho, você parte do pressuposto que todos os pacientes tinham uma dor no joelho, uma condropatia do joelho. Pronto. No infarto, você parte. Na angioplastia coronária, você parte do pressuposto que todo mundo tá infartando. Assim, como é que você vai não tratar? Eu não vou fazer o stent. Nossa senhora. O índice de morte nesse artigo ia ser grande. Então. Tem uma outra coisa que é interessantíssima do tratamento da osteoartrose, cara, que a gente errou muito tempo. A gente comparava a droga, por exemplo, o corticoide intraarticular, à solução salina. E, cara, a solução salina tem resultados espetaculares, a depender do grau da osteoartrite. Você injetar soro dentro do joelho do paciente. Só de lavar. Essa realmente é a lavagem. Só de lavar. E aí você só está injetando o sorinho, você não está mexendo com artroscópio nem nada. Você lava e você dilui os elementos inflamatórios ali, então o paciente melhora em até 30% das vezes que você aplica só soro dentro da articulação. Vai lá e dá aquela lavada, né? Surreal. Acho que a endoscopia às vezes tem esse papel também. de limpar os... lavar. Tiagão, você consegue fazer um close aqui pra gente, que a gente trouxe alguns modelos aqui pra tentar mostrar a artrose na coluna, porque eu falei de tudo quanto é articulação e não trouxe nenhum modelo ortopédico. André, você que é o dono do brinquedo. Não, isso aqui só mostra na coluna, a gente já mencionou em alguns programas a cascata de Kirkcaldy-Willis, né? Que é basicamente estudar como é que a coluna tende a degenerar. Isso aqui é só um arrazoado de modelos que a gente consegue ver essa... Corta para um. Aí, pronto. Esse seria o desenho, por exemplo, de uma coluna preservada, que você tem os elementos como o corpo vertebral, você tem o disco intervertebral e chegando um pouco para a lateral você consegue perceber as facetas articulares. Inclina mais um pouquinho. A faceta articular? Sim. Eu tô sem o retorno aí. E assim. Pronto. A faceta é essa fendinha aqui, ó, na ponta do meu dedo, ó. A faceta articular, ela é uma articulação com sinóvia, com cápsula, semelhante à do joelho. Do joelho, do dedo, do punho. Então, quando eu falo muitas vezes assim, olha, mas doutor, tá doendo minha coluna por causa desse negócio dessa articulação, eu falo assim, olha, você tem um joelho de cada lado. Agora, nessas articulações da coluna, só na lombar você tem 5 de cada lado para doer. São 10 facetas. São 10 para doer. Então, assim, a chance de uma dar errado acontece. Com o tempo, e aí é a riqueza desse modelo, processos degenerativos acontecem. Não sei se... Hoje não é um lab, mas a gente pode trazer isso para um lab depois. Aqui, aí vira um pouquinho para cá. Aí, ó. O que eu quero é que vocês reparem no detalhe dessa articulação facetária, como ela vai ficando mais grossa, mais espessa. Deixa eu levar aqui. Doutor Alessandro, por favor, assume aí a demonstração. Achei que era essa. Vai ser. A gente tá aqui, é isso aí. A gente faz ao vivo. Quem sabe erra ao vivo. Não vai ser a primeira vez que a gente passa uma vergonha no canal. Pode ir pra um. Olha só.
olha só. Essa aqui já é uma faceta que está um pouquinho degenerada. Ela apresenta irregularidades. Se eu inclinar ela aqui, ó, você vai ver que o contorno do osso não está regular. Tem tipo uma indentação ali no meio da articulação, no espaço entre um osso e outro. Quando comparada com essa mocinha aqui, olha como a articulação está mais regular, não tem a indentação, né? O espaço está preservado entre um ossinho e o outro. E a coisa, como sempre, né? Como tudo na vida... as outras articulações, o famoso bico de papagaio, por exemplo. Quando você olha aqui, ó, na frente do corpo, e você vê o disco do que seria uma coluna normal, Alessandro, pode mostrar. Você tem o disco e você tem um bordinho do disco. Que é onde o meu dedo está apontando aqui, ó. Isso. Onde ele está passando aqui, é o rebordo da vértebra. Esse bordo, por exemplo, com o passar do tempo, ele vai se tornando cada vez mais irregular. Olha como o rebordo aqui está muito mais marcado. Olha onde está meu dedo aqui passando. Ó. Isso aqui é o começo do bico de papagaio. Então aquela imagem que vocês veem na radiografia, é um bico de papagaio, parece. Mas na realidade o que a gente tem é isso aqui, ó, uma indentação gigantesca, uma alteração da morfologia, ou seja, da estrutura do corpo vertebral. Guarda essa imagem, dá uma olhada nesse estágio aqui. Olha aqui, ó o bico de papagaio ali ó, na ponta do meu dedo, que é o que vocês veem na radiografia. Deixa eu girar aqui. Olha lá, ó. Não é igualzinho o bico de papagaio? Aqui. Essa imagenzinha aí, ó, que é o que o pessoal vê na radiografia. E olha o rebordo da vértebra, olha como ele já está bem pontiagudo, que chega a fazer um degrau na ponta do meu dedo. Que tal esse? E no estágio bem avançado, olha só, você já tem o osteófito aqui, o bico de papagaio quase encostando um no outro, aqui. Você tem um disco que está totalmente degenerado, né? Está achatado, porque ele vai desidratando e vai achatando. Aqui você tem uma degeneração avançada. E se você olhar a parte de trás... Aí no modelo coluna, não tem nem muita alteração atrás. Compara aqui, ó, olha só. A coluna inicial... Aqui, ó, segunda década de vida. Aqui, oitava. Sim, isso é um bom ponto. A partir de quando começa o processo degenerativo na coluna, a gente pode falar seguramente que depois dos 20 anos de idade, qualquer um tem alguma coisinha. Sim, fez uma ressonância, basta olhar vai com achar cuidado. Uma discopatia, uma doença degenerativa. E isso não significa que você vai acabar numa cadeira de roda, tá, gente? Pelo amor de Deus. Excelente ponto, Alessandro, porque também há trabalhos muito bonitos sobre isso, que eu tenho um ponto sobre isso, em que eles comparam, por exemplo, se você sair e pegar 10 pessoas que estão andando na rua, 100 pessoas, 1000 pessoas que estão andando na rua e fizer ressonância, você vai encontrar um número surpreendente de achados artrósicos. Isso em pacientes assintomáticos. Pacientes que não sentem nada. Então é importante entender isso, que o simples achado radiológico não necessariamente significa uma doença, tá? O Alessandro foi muito feliz lá no começo, quando falou que assim, é um processo degenerativo que basta estar vivo para acontecer. Basta. Você não quer ter artrose, tem um caminho a ser seguido, eu não recomendo. Doutor Alessandro, temos um programa? Temos um episódio, eu acho. Temos um programa. Tem alguma dúvida, algum comentário? Alguém perguntou alguma coisa para nós outros? Não, tem pessoas presentes. A Conceição, a Hanna, passou outras pessoas, mas não tiveram pergunta. Não teve pergunta Boa hoje. Boa parte dessa turma de hoje que veio ouvir falar sobre artrose, inclusive já fez tratamentos diversos dos que a gente comentou por aqui, né? Então, só mais mais uma imagem, só que eu queria mostrar é que na coluna especificamente existe uma curiosidade. Isso aqui nesse modelo vermelho é o disco. Rapaz, pensa no modelo bruto, menino, que você tem que espremer esse modelo para essa hérnia aparecer. Mas aqui a ideia é nem mostrar a hérnia, mas é que, por exemplo, o nervo quando sai da coluna, ele sai arrodeado de uma estrutura óssea que a gente chama de foramen, e que aquele bico de papagaio que a gente mencionou lá atrás, à medida que cresce, vai aprisionando esse nervo. Então, muitas vezes, quando você fala assim, eu tô com a crise do ciático, então, normalmente, você está falando de uma osteoartrose, que, de alguma forma, provocou um conflito com aquela raiz, o famoso pinçamento. Isso, às vezes, é como a artrose que a gente falou do joelho, do dedo, do cotovelo, do ombro,
Você vai tratar com remédio, você vai tratar com atividade física. Quando isso não funciona, a infiltração é sim uma possibilidade, mas às vezes vai terminar num tratamento para descomprimir. Afinal de contas, não tem cartilagem de tubarão que dê conta de descomprimir um nervo exprimido. Não. Ou é algum tubarão que eu não conheço. Até só se o endoscópio chamasse. Shark. Estamos então com mais um programa do nosso Pencast. Tem uma novidade. Uma novidade. Eu recebi aqui uma mensagem. E a gente tem uma novidade para os nossos ouvintes. Agora, nós temos um canal no Instagram. Canal no Instagram. Que é esse aí que tá aparecendo na sua tela, @pen.cast. É tudo que a gente precisava. Então mais agora, um canal do Instagram, mais um canal. conta. Mais uma conta. Porque a gente tem poucas. Muito Gente, bem. Comecem a seguir a gente lá, né? Adoraríamos ter seguidores, o Instagram ajuda, o YouTube ajuda. Aliás, não custa lembrar, você não esteve num episódio e eu tô esperando o Azeitona para poder falar. Ele disse que sabe por que ele se revolta com esse nosso pedido de like e assinatura do canal? Não. Porque é obrigação da pessoa que assiste a gente assinar. Então, assim, com um pouquinho mais de delicadeza, mas com a mesma vontade de pedir para vocês, não deixem de assinar o canal, não deixem de comentar sobre o nosso programa. Cara, eu tô fazendo força. Olha isso aqui. Eu ia fazer um jogral com ele, mas ele tá tão integrado aqui nesse negócio. Olha isso aqui, ó. A hérnia tem que aparecer aqui. Aqui, ó. Empurrando a raiz. É isso A aí. força que eu tô fazendo. Ah, apareceu! Cara, você não tem noção da força. Então, é isso mesmo. Então, enquanto o doutor Alessandro mexe com a sua coluna Fisher Price, Senhor. nós Fisher estamos Price! aqui... Nós estamos aqui Patrocina encerrando. nós! Não deixe de dar seu like, não deixe de curtir. Muito obrigado pra vocês. A câmera não tá me mostrando enquanto eu falo. Agora é a sua vez. Tá adicionando na descrição do Instagram. Ai. Thiagão tá louco hoje. Começamos bem Tá no na começo, hora. vamos terminar bem. Fecha aqui. Vem pra cá. Gente, vocês gostaram do programa? Deem seu like. Falem pro povo que a gente existe. Nos sigam lá no Instagram, tá? Ativem o sininho das notificações, porque isso ajuda demais a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. A gente fica aqui à disposição de vocês com sugestão de temas também. E é isso aí, uma semana abençoada para todo mundo. Valeu. Tchau, tchau. Você tá com fome?